Vamos lá então, irmãos, boa noite. São 19 horas, vamos dar início à escola dominical de hoje. É bom ter você aqui, mais uma vez, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Não tem obra mais importante do que buscar a Deus e aprender de Deus, da palavra de Deus. Ok? A semana passada estudamos um capítulo muito especial, inclusive um capítulo especial na história do povo de Israel, que foi o capítulo 7 de 1 Samuel, né, quando houve um grande arrependimento de pecados, né, uma verdadeira consagração de vidas a Deus. Né? No entanto, quando chega no capítulo 8, um novo tropeço acontece na vida espiritual da nação de Israel. E se a gente lembrar que ainda estamos no contexto dos juízes, aquele ciclo de pecado, castigo, arrependimento, libertação. Aí depois de algum tempo, pecado de novo, castigo, arrependimento e libertação. Então o povo ficou alguns anos, um período de tempo, nesse estágio de libertação, de viver em paz, né? Com Samuel na função de juiz. E aí quando chega no capítulo 8, um tropeço na vida do povo de Israel novamente. Então quero convidar vocês para a gente ler o livro de 1 Samuel, capítulo 8. Diz o seguinte, 1 Samuel, capítulo 8. Tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram subornos, e perverteram o direito. Então, versículo 4, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a cidade de Ramá, e lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, essa palavra não agradou Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, no verso 7, disse o Senhor a Samuel: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Versículo 9. Agora, pois, atende a sua voz, porém, adverte-o solenemente, e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Versículo 10 agora. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediam um rei, e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos, e os empregará no serviço dos seus carros, e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá, uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem seus campos e ceifarem suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. 15. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar a seus oficiais e a seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos.
Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. 19. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz, estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por esse texto que acabamos de ler, Pai, de 1 Samuel 8. Obrigado porque a sua palavra é poderosa, Deus, para transformar vidas, para transformar a minha vida, Deus, para transformar a vida de qualquer outro. Obrigado, Deus, porque por meio da sua palavra, o Senhor traz vida dentre os mortos, Deus. Por meio da sua palavra, Deus, o Senhor traz encorajamento, o Senhor traz correção, Deus, o Senhor traz alegria e paz, o Senhor traz também desafios, Deus. E eu peço que a tua palavra hoje, Deus, possa chegar aos nossos corações com grande força, Deus, com grande impacto e causar verdadeiras transformações. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos queridos, hoje nós veremos que Israel pede um rei a Samuel, né? O capítulo trata disso, né? A palavra de Deus diz aí que os anciãos foram, né? Mas depois, no decorrer do capítulo, você vai notar que o povo também pede, não só os anciãos, ok? Então, se a gente pudesse escolher ou identificar, melhor dizendo, né, um tema, uma ideia central desse capítulo, a ideia central seria que o povo de Deus deve confiar apenas no Senhor, né? Essa é a ideia que o texto nos traz, né? Que o povo de Deus não pode confiar em homens, que o povo de Deus não pode confiar em coisas, o povo de Deus tem que confiar apenas no Senhor, ok? Com base nisso, tenho 2 desafios para a noite de hoje, tá? Primeiro desafio, eu quero que, ao olharmos para o texto que nós lemos e vamos estudar agora devagarzinho, né, você perceba a falha de Israel em pedir um rei a Samuel. Eles não deveriam ter pedido um rei a Samuel, não naqueles termos, não daquela forma, não com aquele propósito, não é? E não quero que vocês percebam isso à medida que a gente lê e estuda o texto, tá? E o segundo desafio, aplicando em nossas vidas, tá? Eu quero desafiar você a confiar somente em Deus, não em coisas ou em pessoas, né? Por incrível que pareça, irmãos, isso acontece ainda hoje. Isso acontece entre nós. Às vezes acontece com você ou comigo, né? Nós temos que confiar somente em Deus, tá? Então, vamos partir para o texto, tá? Mais uma vez, o texto ele pode ser dividido basicamente em 2 partes, tá? A primeira parte, os primeiros 5 versículos, vão mostrar os motivos apresentados por Israel para pedirem um rei. Eles chegam em Samuel e apresentam motivos para pedirem um rei, certo? A segunda parte, do verso 6 até o final, vai mostrar as reações de Samuel diante deste pedido dos judeus, tá? Como que Samuel reagiu, ok? Então vamos lá, primeira parte, os motivos apresentados, está faltando uma letrinha, os motivos apresentados para pedirem um rei, né? Versículos 1 a 5. Eu vou pedir a ajuda dos universitários aqui, né, dos irmãos. Quais foram os motivos que os judeus apresentaram para pedirem um rei? Começando no versículo 1. Aliás, desculpa, né? Na verdade, o versículo 1 é o narrador que conta, tá? No versículo 5, é isso aí, Carlos. A primeira frase do versículo 5, o que diz? Eles disseram: vê, já estás velho. Eles já chegaram com tudo, né? Samuel, é o seguinte. E eu tinha quantos anos? Você sabe? Não dá pra gente saber, Carlos. Realmente, o verso 1 diz que ele estava envelhecendo, não é? Mas, nós estamos no capítulo 8. Muita coisa vai acontecer na vida de Samuel até o capítulo 25, quando ele morre, tá? E nesses acontecimentos, Samuel ainda vai mostrar vigor, vitalidade, força. Mas 60 anos ainda não vi. Tá, não tá? Vocês vão perceber que lá no capítulo 15, quando Samuel
quando Saul, ele não cumpre a ordem de Deus, Deus mandou ele matar toda aquela multidão de filisteus, né? E ele poupa o rei Agag e o melhor dos rebanhos, não é? E quem é que mata o rei Agag? Samuel, e ele pega a espada e vup. Então um homem velho demais para manejar uma espada e matar um outro lá, não seria muito fácil para ele, né? Então assim, esse é só um detalhe pequeno, né? Mas e se você vai ver em outros capítulos que nós vamos estudando, que Samuel ainda tinha muita ficha para queimar, embora ele já estava assim envelhecido, mas ele não estava prostrado, ele não estava incapaz. Essa é a palavra importante aqui. Ele não era incapaz de continuar liderando o povo ainda, tá? Então eles pediram um rei. O primeiro argumento, porque Samuel estava idoso, não é? É como se eles dissessem assim: ô Samuel, já deu, obrigado, pode aposentar, viu? Vai descansar, você está cansado. Nós estamos precisando de um homem mais forte agora, um homem vigoroso que comande os nossos exércitos, não é? O argumento era em parte verdadeiro, né? Mas ele escondia uma motivação que não era essa a motivação central, tá? Então qual é o segundo argumento que eles apresentam no versículo 5? Os filhos de Samuel não seriam os máximos. Os filhos de Samuel, certinho, Carlos, não eram homens dignos como Samuel, não é? Se você vê aí o versículo 5, alguém lê para mim, por favor, versículo 5. E disseram: vê, já estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos. Isso. Então, os teus filhos não andam pelos teus caminhos, não é? E se você volta no verso 1, diz o seguinte, ó: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito, o filho mais velho, chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Berseba era uma das cidades mais ao sul da terra de Israel. Ficava a cerca de 70 quilômetros de Jerusalém. Mas 70 quilômetros é pouco. Mas a extensão do território de Israel é muito pequena, irmãos. Era a cidade talvez uma das mais distantes, né? No sul da terra deles. Versículo 3. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. De fato, o argumento deles era verdadeiro. Olha, Samuel, o negócio é o seguinte: você está velho, seus filhos já não são homens dignos, né? Mas, gente, os juízes eram escolhidos por Deus. Os juízes não eram como uma monarquia que passava de pai para filho. Deus é que levantava os juízes, né? Então, aqueles homens, os filhos de Samuel, eram homens corruptos como líderes, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Aceitavam propinas, né, para torcer o direito, torcer a justiça. Eu estou com a razão. Quando você me dá, não, você está com a razão, né? Eles barganhavam com a verdade, com a justiça, com a honestidade, né? Isso é triste, não é? Eram avarentos, diz aí o texto, né, que eles se inclinavam à avareza, eles pensavam naquilo que eles iam ganhar, né? Definitivamente, eles não seguiam o bom exemplo de seu pai, Samuel. E eu quero fazer aqui um acréscimo interessante. Nós podemos procurar, você pode procurar na Bíblia, você não vai achar um versículo na Bíblia que diz que Samuel foi um péssimo pai. Como tem, por exemplo, que fala sobre Eli. A Bíblia é clara que Eli foi um péssimo pai. Mas com relação a Samuel, a Bíblia não fala que ele foi um péssimo pai. Não é? Embora os filhos dele não seguiram o bom exemplo dele. Nós vamos ver nos próximos capítulos, não é? Principalmente no capítulo 12, que Samuel foi um homem digno em todas as coisas. Ele diz isso, né? E o povo não tem nada para acusar ele lá na frente, lá no capítulo 12. Embora aqui o povo acusou ele, né? Seus filhos não estão legal não estão legais não. Mas lá na frente, a Bíblia parece mostrar que ele deu um jeito nos filhos dele. A gente vai ver isso no capítulo 12, ok?
Então, e o terceiro motivo? Qual foi o terceiro motivo que eles deram para pedir um rei para Samuel? Como que é? Porque já tinha outras nações lá que tinham rei. Isso. E aí eles queriam o quê? Igual eles. Eles queriam ser como as outras nações. Irmãos, isso é tão moderno, né? Tão atual, né? Às vezes o povo de Deus quer ser como os outros povos. Mas é tão legal, né? É tão agradável. A gente tem que tomar cuidado. Nem tudo o que as pessoas que não são convertidas fazem é errado, né? Claro, lógico, evidente. Mas a gente tem que tomar cuidado, que a gente quer ser igual, a gente quer evangelizar as pessoas com métodos, estratégias que não estão na palavra de Deus, né? Se as pessoas gostam de uma pinga, eu vou lá beber pinga com a pessoa. Se as pessoas gostam de droga, eu vou lá usar droga com a pessoa, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Tem pessoas pensando semelhante a isso, né? Tem pessoas que usam até texto da Bíblia, né? Erroneamente. Paulo fala, né? Fiz de fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Né? Cuidado, né? A gente não pode viver no pecado para ajudar aqueles que estão no pecado. Pelo contrário, né? A gente tem que mostrar que é diferente. Mostrar que é luz, que é sal da terra. É isso que tem que atrair as pessoas para Cristo. Porque se nós somos iguais às pessoas, não vai atrair, vai ser igual, não tem nada diferente, né? A gente tem que ser diferente, positivamente diferente, né? Os judeus, eles queriam uma figura humana, né? Que trouxesse segurança, que trouxesse paz à terra deles. Eles queriam um homem forte à frente do exército, né? Como as demais nações tinham. Aliás, eles queriam um exército, né? Porque Israel não tinha um exército, não, pelo menos não um exército permanente, né? Eles tinham um exército voluntário que surgia quando tinha necessidade. Eles não tinham um batalhão lá de prontidão, não tinha isso, não é? Na época dos juízes, né? Eles tinham, só que eles enxergavam, né? Sim, não é? Humanamente falando, eles não tinham, né? Eles estavam fazendo aqui nesse episódio igual fizeram lá no capítulo 4. Porque no capítulo 4, o que eles fizeram? Eles colocaram a arca, né? Traz a arca, que a gente vai vencer a batalha. Eles confiaram na presença da arca da aliança. E eles perderam a batalha, né? Aqui eles estavam confiando na presença de um general, de um homem forte, de um rei, para estar com eles. E não era isso que eles precisavam, na verdade. Não é? Não é nisso que eles tinham que colocar confiança neles, não é? Pode falar, irmãos. Para eles não era suficiente ter o Senhor como rei, não é? Vocês perceberam? 3 vezes eles falam: para que nos governe, para que nos governe, para que reine sobre nós, né? E Deus, quando contra-argumenta, ele vai falar: olha, eles me rejeitaram para eu não reinar sobre eles, não é? Então eles não estavam entendendo que na verdade eles tinham um rei, sim. E esse rei era o Senhor, não precisavam de outro rei além do Senhor, né? Lá no capítulo 12, no versículo 12, diz que eles pediram um rei, sabe por quê? Porque tinha um exército, não os filisteus, mas os amonitas. Os amonitas estavam se organizando para invadir a terra de Israel, não é? Então, eles estavam com medo dos amonitas. E aí, eles foram pedir um rei, porque eles estavam com medo do exército inimigo. Eles estavam começando a passar por um apuro, por uma dificuldade, né? E aí eles queriam um exército logo para resolver aquela batalha. E um rei para estar sobre aquele exército, né? Então, irmãos, é isso aí. Essas foram as motivações, essas foram as desculpas, né? As justificativas apresentadas pelo povo para pedirem um rei. E agora, quais foram as reações de Samuel? A primeira reação, aquela reação de pronto. O que aconteceu quando o povo de Israel foi lá e pediu um rei? Qual foi a primeira reação de Samuel? Antes mesmo de orar, entristeceu. É isso. Ele não gostou. Aquilo abalou ele. Olha o versículo. Lê para mim, por gentileza, o versículo 6. Mas Samuel não gostou dessa palavra. Antes de Deus um rei. Olha,
Primeiro, porque a Bíblia diz que aconteceu primeiro que Samuel não gostou daquilo ali. Samuel era um homem, né? Sujeito a emoções. Ele não gostou daquilo ali. Opa, tá errado. Tá errado. Não é? Então, Samuel, ele entristeceu. A gente poderia usar até outros verbos aqui. Ele discordou, né? Ele não gostou. Ele não gostou. Essa foi a primeira reação dele, né? Aquilo ali mexeu com Samuel. Tanto é que Deus fala para ele, olha, eles negaram foi você não, Samuel, né? Foi a mim. Então ele se sentiu traído. Ele se sentiu, pois, o pessoal está me descartando, porque eu envelheci, né? Aí Deus fala para ele, eles não estão rejeitando, não é a você não, Samuel, é a mim. Ele se sentiu rejeitado, porque Deus falou isso na resposta, né? Olha aí o versículo 7. Disse o Senhor a Samuel, atende à voz do povo em tudo quanto te disse, pois não te rejeitou a ti, Samuel, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Não é? Então a primeira reação de Samuel foi que ele se entristeceu, ele se sentiu rejeitado pelo povo. Mas rapidamente o que ele fez na sequência? Orou. Irmãos, eu pergunto para vocês, né? Como você reage diante de uma decepção? Diante de um desgosto, diante de uma tristeza, seja dos seus amigos ou dos seus inimigos, né? Porque às vezes do seu inimigo, entre aspas, né? Inimigo, né? Inimigo é uma pessoa que não é próxima a você, né? Uma pessoa que não é do seu relacionamento, mas às vezes da sua esposa, do seu marido, do seu pai, do seu filho, né? Alguém da sua igreja, às vezes você toma uma apunhalada nas costas que você não está esperando. Como que você reage? Como você reage? Né? Samuel orou. Né? Ele confiou ao Senhor aquela situação. Irmãos, Samuel sempre foi um homem de oração. Eu quero pedir duas pessoas voluntárias, para ler para mim Salmo 99, 6. E outra pessoa, Jeremias 15, 1. Quem pode ler Salmo 99, 6? O Arlen? Jeremias 15, 1. Quem pode ler? Horácio, lê para mim, por favor. Salmo 99, 6. Jeremias 15, 1. Presta atenção que o Arley vai ler, irmãos. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e eles o ouviram. De novo, Arley, devagarzinho, vamos lá. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouviu. Então o Salmo faz referência a 3 homens de Deus. Moisés e Arão como sacerdotes, fala aí o texto, né? E Samuel como aquele que invoca o nome, um homem de oração, um homem que estava sempre adorando a Deus, na presença de Deus. E Deus, o que diz no final do versículo? Os ouviu. Deus os ouviu. Samuel era um homem de oração. Jeremias 15, 1, Horácio, por favor. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este... Peraí. Quem falou? Disse? Quem falou? O Senhor. O Senhor, gente, falou. Ainda que... Moisés e Samuel. Olha, Deus está dizendo que Moisés e Samuel eram homens de oração. Ainda que eles se pusessem diante de mim, eu não ouviria a oração deles. Porque... homens que eu ouvia eles. Então, olha, Samuel não era... Samuel era um homem de oração, um homem fiel. O próprio Deus chama ele de um homem fiel, né? Isso é te arrepiar, né? Brilhante, um bom exemplo a ser seguido. Samuel era um homem de oração. Se você vai para o livro de 1 Samuel, você vai ver que ele orou no capítulo 7. Vocês lembram da lição passada? Ó, vocês podem ir que eu vou orar por vocês. Ele ofereceu um sacrifício, ele orou e o povo ganhou. Não porque Samuel orava, né? Mas porque Deus deu a vitória a eles. Mas a gente tem que aprender a orar. Deus espera que a gente ore. Ele ordena que a gente ore, né? E um povo que ama a Deus tem que amar falar com Deus, não é? Buscar a Deus, lançar a ansiedade, os problemas e as alegrias no altar de Deus em gratidão também, não é? Samuel orou. Suas frustrações e esperanças estavam no Senhor. Ele confiava ao Senhor. Os momentos difíceis, mas também os momentos bons.
ele não deixou as frustrações tirarem o foco dele. Sabe quando a gente perde o foco? A gente para de orar, a gente para de ler a palavra de Deus. Aquilo deixou ele chateado, frustrado, mas ele orou. Falou: Senhor, eles estão falando isso, e agora o que eu faço? Aí Deus falou: você faz isso, isso e isso. Então, qual foi a terceira reação de Samuel? O resto do capítulo todo. Obedeceu, muito bom, garotinho. Não tem mamão não, né? Ó, você vai fazer isso. Versículo 7. Quais foram as 3 ordens que Deus deu ao povo, a Samuel, para ele passar para o povo? Atender a voz do povo. Isso, primeira ordem. Atende a voz do povo. 3 vezes Deus fala isso. No versículo 7, no versículo 9 e no versículo 22. Isso, pois é, mas nós vamos chegar lá, peraí. Primeira coisa, atende a voz do povo. É isso, é para fazer isso. É para fazer isso. Você vai estabelecer um rei para eles. E nós vamos ver, não nesse capítulo 8, mas nos capítulos seguintes, que Samuel vai estabelecer um rei. Mas para Samuel estabelecer um rei, ele tinha que esperar o quê? A ordem de Deus. Deus falar quem era o rei, não é? Não é que Samuel, deixa eu ver quem quer. Não, você, não é assim. Ele estava esperando Deus apontar o rei. E foi isso que Deus fez nos capítulos seguintes. A gente vai ver isso, né? Então, primeira ordem, atende ao pedido dele, estabelece um rei. Segunda ordem. Adverte ou advirta o povo. O que é advertir? Alertar, proteste, não é? Avise. E de que maneira? Adverte o que? Está aí a palavra? O que é solenemente? Para que todo mundo ouça. Uma série de coisas marcadas. Hã? Solenemente é sério, gente. É uma coisa bem séria, de maneira solene, formal, não é? É uma coisa muito séria. Então, advirta o povo solenemente. Talvez até numa cerimônia pública. Foi o que aconteceu aqui, né? E aí, Heloísa, entra isso aí que você falou. Ele advertiu o povo. Ele falou: o negócio é o seguinte. Vocês vão pastar. Vocês vão sofrer. Vocês vão ralar. Aí o que o povo falou? É isso que a gente quer. Irmão, vocês conseguem ver que as coisas não mudam. Os crentes são assim. Eu achei que eles queriam ver o discípulo dele, mas depois eu entendi que não era. Era um subterfúgio, não é? Era um subterfúgio. Eles queriam alguém, eles queriam confiar em alguém para vencer as batalhas. Eles estavam com medo. Deus não, né? Será que Deus vai fazer de novo o que ele fez? Vai trovejar e não, a gente precisa de um rei, né? Sabe aquele negócio quando você não tem o que fazer e você quer fazer assim mesmo? Ao invés de você orar para Deus, está tudo nas suas mãos. Aí você chama o vizinho, você fala com o papagaio, você quer resolver na sua força, ao invés de falar: Deus, está nas tuas mãos, Senhor. O ser humano quer confiar em alguém, né? Eu vou chegar lá. Samuel fez isso e o povo persistiu. Não, nós queremos um rei, é isso que a gente quer, né? Versículos 19 e 20, eles falaram isso. Terceira ordem de Deus explica para eles o quê? Isso, os direitos do rei. Então, quais são os direitos do rei? Olha, isso aí, né? Olha só, Samuel gastou 8 versículos para falar os direitos do rei, não é? Um rei teria um alto custo econômico, financeiro, bem alto. E não só financeiro, mas social. A vida das pessoas ia mudar. Elas iam se tornar o quê? Escravos. Eles iam se tornar servos do rei. Eles queriam liberdade, mas eles iam voltar a ser escravos. E eles falaram o quê? É isso que a gente quer. É isso que a gente quer. Nesse momento eu não tinha nem governado. Samuel era o juiz. Não, assim, um juiz para poder contendas, alguma coisa assim, alguma coisa que de Deus, né? Mas fora disso, Chico Rei não.
Eles viviam em paz. Quando vinham os inimigos, Deus usava o juiz. Não fala aí na guerra especificamente, eu falo No dia a dia. na administração. No dia a dia era Samuel. Lembra que ele fazia a volta em 3 cidades diferentes? Talvez ele colocou os seus filhos até mesmo para serem auxiliares dele. A gente não sabe isso, né? Porque já é bem distante, lá no sul, né? Mas, né? Samuel era o juiz, ele era responsável pelas demandas, né? Ele era responsável. Lógico, cada cidade tinha os seus homens mais velhos, os anciãos, mas as questões difíceis precisavam ser levadas para alguém resolver. Você lembra quando lá nos juízes, se havia coleta de impostos e tudo mais? Não nesses termos. Havia coleta sacerdotal, né? Mas não para manter uma monarquia, porque, né, não tinha isso. Por isso que Deus fala, olha o custo. Quais são os custos, irmãos? Vamos lá, ó. Os homens iam ser alistados para o exército, não é? Então eles teriam que servir no exército. Alguns seriam comandantes, mas a grande maioria comandados, com certeza, não é? Alguns trabalhariam onde? Alguns seriam soldados, outros seriam o quê? Na lavoura, agricultores. Mas não era para eles esse trabalho, era para o palácio, era para a monarquia, né? Ainda outros iam trabalhar com o quê? Fabricando armas, talvez ferreiros ou como é que fala, metalúrgico, Ferreiro. serralheiro, né? Vamos dizer assim, né? Ferreiro, serralheiro. E aí o que diz mais esse versículo aí? Armas de guerra e o que mais? Equipamento, aparelhamento, marceneiro, não é? Mecânico, carpinteiro, porque as armas eram feitas, os carros com rodas, muito provavelmente de madeira, não é? Então, olha, eles iam trabalhar, mas não para eles, para o rei, né? O que mais? As mulheres, as jovens, iam trabalhar de quê? Voluntariamente? Não. Opa, vem cá você. Antônia, Luísa, dona Eva, Lara. Vem cá, vocês, né? Você vai ser perfumista, você vai ser padeira, né? Você vai ser isso. Cozinheira, não é? O melhor das lavouras deles seria para a corte real, não é? Impostos iam ser cobrados, eles iam dizimar, ia cobrar 10%, ia cobrar imposto para o rei, porque alguém tinha que bancar o rei, né? A corte, o povo ia bancar, e até hoje a gente está nessa, né? Até hoje a gente está nessa, né? Até, irmãos, até os escravos, os servos e os animais particulares, lá o cachorrinho do David, o gato, a vaquinha, a galinha, ia ser usada para a corte real. Acabou seus direitos, meu amigo. Eu vou confiscar o que você tem. Se eu precisar, como rei, eu vou confiscar e vou usar. E o povo falou o quê, gente? Eu quero um rei, eu preciso de um rei. E a gente fala, não, mas esse povo é... Como que não pensa, né? Mas será que a gente faz diferente? Vamos chegar lá. Deus, o pedido dos judeus agradou a Deus ou não? Sim ou não? Não. Por que não? Ele já era o próprio Deus. Eles honraram, não? Então, ao pedirem um rei, eles rejeitaram a Deus como rei, certo? Teve punição dentro disso aí. Hã? E teve punição nisso aí, porque Deus prometeu que não ia ajudar eles, né? Não ia fazer nada. Isso, amanhã ou depois, quando vocês começarem a reclamar do rei, aí é com vocês. Ou é agora, ou é nunca, não é? Ao pedir um rei, eles também rejeitaram Samuel como juiz, não é? Samuel, você foi um cara gente boa e tal, mas já deu, né? Educadamente eles falaram, você está idoso, cansado, vamos levantar um outro cara. Eles rejeitaram Samuel como juiz, um homem de Deus, né? E eles também desejavam ser como as outras nações, né? Imitar os outros povos que não conheciam a Deus.
Então, irmãos, eu vou tentar fazer algumas aplicações aqui pra gente, tá? Hoje a gente aprendeu que o povo de Deus deve confiar apenas no Senhor, tá? O desafio número 1 que eu fiz foi o seguinte: perceba a falha de Israel em pedir um rei a Israel. A falha de Israel em pedir um rei a Samuel, tá? Eles colocaram a sua confiança não em Deus, mas em pessoas, em armas. Olha, os amonitas estão se organizando para invadir a nossa terra. Nós precisamos nos preparar. Nós precisamos de um rei. Samuel está velho, os filhos dele não estão com nada. Samuel, nós precisamos de um rei agora, é hoje. Nós estamos precisando de um rei. Eles se esqueceram, irmãos, do que aconteceu no capítulo 7. Como Deus trovejou. O que aconteceu no Êxodo, né? O que aconteceu na peregrinação no deserto. Como Deus fez milagres e maravilhas. Deus fez, né? Eles não precisavam, presta atenção, eles não precisavam e eles não deveriam ser como as outras nações. Eles tinham que olhar para o Deus invisível e falar: nós temos quem cuida de nós. Nós não precisamos disso. Vamos lá, irmãos, presta atenção em mim. Desafio número 2, tá? Confie somente em Deus, não em coisas ou em pessoas. A sua confiança não deve estar no médico, no remédio, no salário, no emprego, na cirurgia, né? A sua confiança não tem que estar na sua família, no seu pai, na sua mãe. A sua confiança tem que estar no Senhor. Olha só, eu não estou falando que a gente não tem que ir ao médico, que a gente tem que tomar remédio. A gente tem que fazer a nossa parte, ok? Mas o nosso coração tem que estar descansado em Deus, ok? A gente tem que falar: Deus, estou indo atrás daquilo que o Senhor colocou em minhas mãos, não é? Tem médico? Eu vou atrás do médico. Eu vou atrás. O Senhor deu inteligência para o homem, não é? Eu vou atrás. Só que você tem que confiar em Deus. Muitas vezes nós chegamos num limite em que a gente não confia mais em Deus. A gente desespera. A gente fala: oh, Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está conosco. E às vezes a gente está fazendo igual o povo de Israel. A gente quer alguém para reinar. A gente quer alguém para nos dar segurança. A gente quer alguém para nos dar paz. Porque a nossa paz já se foi há muito tempo, né? A gente tem que passar pelo vale da sombra da morte com paz, sabendo que Deus está com a gente, né? Fazendo a nossa parte, sim, indo atrás do médico, do remédio, da cirurgia, né? Mas confiando em Deus. Lá no Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa... Você já pararam para pensar nesse salmo, irmãos? Se o Senhor não guardar a cidade... A sentinela tem que vigiar a cidade? Tem. Mas se o Senhor não guardar, não vai adiantar nada. Ou entra o ladrão, vai entrar. O ladrão vai entrar, né? Então a gente tem que confiar no Senhor. Tem que fazer a nossa parte, mas a gente tem que confiar no Senhor. E saber que Ele está no comando. Quando tudo estiver errado aos nossos olhos, tudo estiver dando errado, lembra, Deus ainda está no controle. Não fugiu do controle de Deus. Samuel fez duas coisas. Ele orou e ele se submeteu à vontade de Deus. Ele falou: é assim que é para fazer, Deus? É assim que eu vou fazer. Nós temos que fazer como Samuel. Na hora que vier a tribulação, a angústia, vier uma notícia ruim, vier uma situação que você não tem dificuldade de lidar, você ora, você confia em Deus e você se submete a Deus. É o que a lição de hoje tem a nos falar. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado, Deus, por nos mostrar a importância de confiarmos no Senhor, Pai. É claro que a gente deve trabalhar, fazer a nossa parte, porque é o que o Senhor deixou para fazermos, Deus. O Senhor nos deu saúde, nos deu inteligência,
Mas Deus, que o nosso coração esteja confiante em Ti, esteja descansado em Ti, Pai. A gente não dá conta de carregar o fardo. Somos tão fracos e pecadores, querido Deus. Obrigado porque Jesus pagou a dívida e nos libertou da condenação do inferno. E Ele quer também, Deus, carregar o nosso fardo diário, nos dar a paz através do Teu Espírito. Te agradeço porque a Tua palavra diz isso. E eu peço que o Senhor me ensina, Deus, ensina cada um aqui a descansar o coração no Senhor, a confiar no Senhor, a nos submetermos ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, foi bom aí que eu descobri uma outra profissão para o Marinho, que é quem quer exercer a padeira.